autopercepção é bem indicativo, né, já. Como é que você se percebe. E daí eu vou te explicar como é que você tem que fazer isso. Isso vai te trazer liberdade. Esses 3 As que eu vou trabalhar com vocês hoje, você vai ser livre para viver a sua plenitude e principalmente a sua saúde psicológica. Eu vou te dar bastante exemplo prático para ficar fácil de você memorizar. Quando você memoriza algo, você acessa com facilidade, ok? Então o primeiro é esse. Já falei aí, ó, autopercepção. Primeiro ponto necessário para a gente ter uma vida mais leve, mais saudável, para a gente se entender. Existem no nosso cérebro, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. O nosso cérebro, ó, trouxe, aqui nós temos uma boneca hoje, ó que legal, coloquei aqui uma touca nela pra ficar fácil de mostrar pra vocês aonde é que acontece a autopercepção, vou mostrar. E aqui também, ó, o nosso companheiro aqui, nosso cérebro que eu usei na nossa aula, né? Tinha muita gente na minha aula que eu falei muito da saúde mental, falei do que a gente tem que fazer de maneira bem prática também. Quem tava comigo lembra. Então, a autopercepção, gente, ela fica mais ou menos, vou pintar aqui pra vocês no nosso cérebro, falando de um pouco de neurologia agora. Não sou neuropsicóloga, tá bom, gente? Mas a gente estuda um pouco e a gente sabe. Vou mostrar aqui na boneca, depois eu pinto pra vocês verem, ó. É aqui no córtex cerebral. Então imagina que isso aqui é a nossa cabeça, a parte de trás, a parte da frente, ó. Mais ou menos aqui. Nessa faixa aqui, ó. Tá vendo aqui que tá roxo e rosa? É nessa faixa aqui que nós vamos desenvolver a percepção. Nossa percepção de mundo. Ó, vou pintar aqui. E se a gente pode desenvolver, mais ou menos aqui. Tá vendo essa linha aqui? Aqui é o nosso córtex cerebral. É por aqui que vão entrar os estímulos, são 5, tá? Nosso cérebro é a máquina mais perfeita que já existiu, né? E nós temos altas habilidades e competência, todo mundo. Só é incapaz de aprender o preguiçoso. Isso quem disse não foi eu tirei isso de Confúcio. Confúcio disse isso. O único incapaz de aprender algo é o preguiçoso, porque ele não quer. Né? Ele tá na zona de conforto, ali ele fica, ele senta e fica naquele quentinho que não deixa de ter um ganho ficando ali também. Não preciso me movimentar, não preciso lidar com o medo, eu não preciso me esforçar para aprender. O resto dos seres humanos desse mundo é capaz de aprender. É só se dispor a aprender, porque a nossa máquina é capaz de mudar em qualquer idade. Não tem essa, eu tenho 80 anos, não vou mudar mais. Eu posso mudar sim, se eu quiser, claro. Então nós temos 5 formas de perceber o mundo e perceber a nós mesmos. Como que a gente faz isso? Lá no córtex cerebral que eu mostrei pra vocês. Estímulo é o primeiro. Organização, interpretação, memória e recordação. Esses 5. Através desses, que tá tudo aqui nessa parte aqui do nosso cérebro, eu desenvolvo a minha percepção. Como é que eu percebo o mundo? Cada um percebe o mundo de um jeito, de acordo com a nossa subjetividade. Subjetividade quer dizer o jeito que você é. E é único, né? É único. Só você consegue ver assim. A mesma coisa é a gente se vendo. Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? Ou seja, como é que eu me percebo? É muito mais fácil a gente perceber as pessoas do que perceber a gente. Vocês concordam comigo? Já passaram por situações onde você não tá se percebendo e a pessoa fala assim, você já percebeu como você tá agitada hoje? Isso acontece muito no processo terapêutico. Ainda mais quando faz tempo que a gente tá atendendo a pessoa, né? A gente tá ligada no que ela tá demonstrando. E muitas coisas ela tá demonstrando até com os movimentos, que é a linguagem não verbal. Às vezes, na linguagem verbal, o ritmo dela acelerado, o olhar. Então, a gente tá ali para percebê-la como um todo. Mas não significa que eu tenho que ficar à mercê do outro me perceber, ou só do meu psicólogo me perceber, porque afinal de contas, quem faz terapia sabe, vai ficar lá 60 minutos ou 50 minutos, depende de cada profissional, uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Mas e o resto das horas? Que você passa só você com você. Como é que você faz para desenvolver isso, para se perceber? Você precisa começar avaliando o seu físico. O meu sono, eu tenho dormido bem? Eu tenho acordado? E os meus sonhos são perturbadores? Eu tenho tido muito pesadelo? Eu acordo cansada? Nós estamos falando aqui só de autopercepção, tá, gente? Então, perceber é apenas olhar, verificar. Aí eu tenho que perceber como é que tá a minha alimentação. Eu tenho comido demais? Eu tenho sentido muito apetite por doce? Eu tenho comido descontroladamente? Preciso olhar essa parte do meu ser. Eu tenho tido pensamentos ruins sobre mim? Eu tenho estado agitado? Eu tenho o tempo todo me mantido num estado ansioso? Porque é muito diferente de você estar ansioso
o tempo inteiro ou ficar ansioso. Compreende o que eu quero dizer? Eu posso ficar ansioso porque eu tenho um casamento da minha melhor amiga, do meu filho. Como que você vai casar um filho? Eu vou casar meu filho, gente. Eu ano que vem vou casar meu filho. Imagina se eu não vou ficar ansiosa, né? Eu tenho um motivo. Isso não vai me impedir de trabalhar, de me exercitar, de viver a minha vida. Mas eu vou estar mais ansiosa quando isso estiver se aproximando. Eu vou me casar. Eu tenho pacientes que vão se casar agora esse mês. Óbvio que a gente tá lidando com um estresse emocional, uma ansiedade, mas tem uma situação. Agora, quando eu sempre estou ansiosa, então eu estou falando de distúrbio. Eu estou falando de algo errado aqui comigo. Então isso é autopercepção. Por quê? Eu acordo e anoiteço ansiosa. E meu dia tá sempre igual. Eu não tenho tido notícias ruins ou notícias muito boas que vão me deixar ansiosa. Não. Eu tenho me mantido dentro da minha rotina, mas o meu estado de ansiedade é constante. Se eu percebo, eu tenho um dado sobre mim. Algo tá me dizendo que tem uma febre aqui, né? Por que a gente nota a febre? Porque a gente fica arrepiado, porque a gente sente mais frio, porque o nosso corpo começa a reagir e a gente percebe. E assim são as nossas emoções. Eu tenho que perceber, por exemplo, se eu estou melancólico. Eu estou melancólico, eu estou triste. Isso é uma percepção. Agora, eu permaneço melancólico desde o momento que eu me levanto até o momento que anoitece, dia após dia. Então, aí nós podemos perceber que isso é constante e guardar esse dado. Próximo passo que eu vou te dar. Ainda estamos falando só de autopercepção. 3 As nós vamos trabalhar hoje. Esse talvez seja o mais importante de todos, que é onde entram os estímulos aqui, cerebrais. Se eu pular esse passo, fica confuso. Eu preciso começar devagar, me percebendo. Quer ver uma outra coisa que a gente pode perceber? A nossa alegria. Eu tô alegre. Eu tô num estado de vigor. Eu me sinto energizado. Perceber, anotar e guardar. Olha, de manhã, sempre lá pelas 9 horas da manhã, eu fico assim tão bem. Eu tenho que guardar esse dado pro próximo passo, porque eu estou me avaliando. Da mesma forma que a gente muitas vezes faz com os outros, mas não tira nem 2 minutos do nosso dia pra refletir sobre o que a gente sentiu, o que a gente passou naquele dia, quais foram as nossas emoções. Se a gente começar a fazer isso, fica muito mais fácil para depois a gente identificar o que é patologia, o que é sentimento, o que é emoção. Primeiro é isso. Basicamente, eu quero que você faça uma entrevista com você mesmo. Vocês estão entendendo esse passo? Conta aqui, gente. Vamos conversar um pouquinho. Ficou claro? Converse comigo. Você tem dúvidas sobre a autopercepção? Não é para ir além. Não é para ir além disso ainda. Fica na autopercepção. Fica só na observação do seu sono e vai anotando. Sono, dores no corpo, estado de vigor, estado de tristeza, estado de dores, cefaleia, dor de cabeça, acordo mal-humorado, vou dormir bem-humorado e acordo mal-humorado. Primeiro é só isso. É só olhar pra gente e não depender do outro nos sinalizar. Nós não podemos ficar na dependência de nada, nem na terapia, gente. Sou bem sincera em dizer pra vocês. Não posso depender que o meu terapeuta eu esperar 1 semana, 8 dias pra ir até ele e aí ele me sinalizar. Não. Ele vai me mostrar coisas que eu ainda não vi. É bem provável que isso aconteça. Muitas eu já me percebi. E eu já estou no meu processo, eu já estou fazendo. Muitos pacientes me mandam mensagens e quando eles estão escrevendo a mensagem, às vezes no final de semana ou à noite, eles já estão se percebendo. Então, conversando com eles mesmos. Nem preciso eu responder que ele mesmo já percebeu o que está acontecendo. Porque desenvolve isso. E isso também, é claro, faz parte do autoconhecimento, né, gente? Mas aqui nós estamos chamando de autopercepção. Porque eu acabei de dizer que o nosso cérebro é altamente capaz de fazer isso através dos 5 estímulos que a gente recebe. Então vamos voltar o nosso olhar para dentro. Agora, segundo